Tome maracujina, você também vai ficar calminho, calminho. E atenção, a festa real é toda sua, com estes preços de brinquedo. Ursinho Petute Maritel, 19.900. Caminhão Maplão, 67 mil. Aqui nessa região, está na época de plantar? União entre a gente e o governo, que já comprou toneladas e toneladas de grãos do agricultor. E para esses lados, está na época de plantar o quê? Confiança. Agora tem 27 trilhões de financiamento para o custeio. E por aqui, amigo? Melhores condições de vida. Está na época de plantar um novo país. Planta, Brasil. Esta é a época certa. Eu já comprei presentes pro Dia das Crianças no Miller. Brinquedos, roupas, sapatos, livros, discos, presentes para todo mundo. E um muito especial aqui pra Ninha. Mas o Charles insistiu que faltava um e voltou pro Miller para comprar, segundo ele, o presente pra menina mais bonita e charmosa que ele já conheceu na vida. A mamãe aqui. Miller, o shopping que tem tudo. E eu acho que a Ninha ficou com ciúme. Estou na Rádio Cidade, diariamente às 9 da manhã e às 4 da tarde. Eu gosto de você. Venha, junte-se a nós. Cidade. Ei, crianças, venham brincar na Marechal Deodoro. Bandas, teatro, bonecos, palhaços, jogos, pernas de pau, ping-pong e barro para você modelar. Domingo 13, criança não paga ônibus em Curitiba. Colaboração do seu Supermercado das Bandeiras, lugar agradável e econômico de comprar. Neste domingo, os resultados da nova pesquisa do Instituto Gallup, realizada nas 17 principais cidades brasileiras. Uma reportagem especial analisando os custos de uma campanha, as últimas tendências do eleitorado e os bastidores da corrida pelos votos. Eleições 85. Apresentação Joelmir Betting. Neste domingo, depois dos gols do Fantástico. O que pinta de novo? Pinta na tela da Globo. Você queria dar uma dura na Alice? Já deu, Jorge. Pronto. Ah, vamos e venhamos. Você aqui, nessa decadência, sem trabalhar, o povo brasileiro sofrendo de dor de dente. Você não é dentista, não fez um juramento de Hipócrates? Hipócrita? Não, esse não. Como esse não? Esse é do que é, você não liga pra Jéssica. Vai ligar, não posso? Foi eu comprei, Júlio. Se eu for pensar assim, você não vai levar nenhuma toalha de rosto, Chico. Tudo que a gente tem foi presente de minha mãe, minha tia, meus avós. Quanto ao Jorge, Pepe, já resolveste alguma coisa? Sei, né, pai? Ele não vai voltar? Sei, mãe. Saiu de casa falando em divórcio, separação, sei lá. Eu tô pensando em consultar um advogado. Se queres saber se eu te amo ainda. ZYB 391 TV Paranaense, Canal 12, Curitiba. Na semana do Grande Prêmio Paraná de Turf. Agora, Jornal da Globo e Jornal Estadual. Em seguida, Cinema Especial, 7 Homens e um Destino. Nesta sexta super, o especial infantil, A Era dos Halley. Quando eu falo contigo e vê quanta coisa eles dizem que eu não digo. O olhar de quem ama diz o que o coração não quer. Nunca mais eu serei feliz enquanto viver.
Plus apresenta a sensibilidade e a criatividade de Jean-Luc Ponty, ao vivo no Teatro Guaíra. Única apresentação, dia 14, 9 da noite. Ingressos à venda. Oferecimento Top Plus, o jeans que cai bonito. Se você é sensível a boa música e a bons aparelhos de áudio ou vídeo, então ouça. Quando for comprar qualquer equipamento, consulte antes o preço da Snobson. Ele vai fazer a sua cabeça. HM Gradiente informa a temperatura em Curitiba. Tenha o verdadeiro som de uma orquestra em sua casa. Da grande venda de aniversário HM, System Gradiente por apenas R$ 4.990.000 ou 9 vezes R$ 939.000. A gata comeu e não se arrependeu. Venha provar também o disco mais gostoso do momento. LP, a gata comeu internacional. É ovos comum. Seiko, hora certa com classe. Vários modelos para você mostrar o seu bom gosto. Seiko, líder mundial na tecnologia do quartzo. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para o top de 8 segundos. Catswein, o sabor natural, garantia Vinícola Aurora. Quem mais conhece, melhor faz. Jornal da Globo. Oferecimento de Unibanco. Unibanco, a chave de um banco é o seu atendimento. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia no dia de hoje. O presidente Sarney assina o Plano Nacional de Reforma Agrária e diz que o projeto não vai prejudicar a propriedade produtiva. O ministro da Agricultura anuncia que o país vai plantar mais para consumo interno. Em Seul termina a reunião do FMI e o ministro da Fazenda informa que não pode acabar ainda com a correção monetária. Os Estados Unidos reprovam a atitude do Egito, que libertou os 4 sequestradores do transatlântico italiano. Em São Paulo, o Conselho Regional de Medicina está investigando a participação de 4 médicos na operação em que morreu o jogador árabe. Em Brasília, o presidente Sarney lança o selo em homenagem ao presidente Tancredo Neves. No Rio, é enterrado o corpo do ex-presidente Emílio Médici. Morrem nos Estados Unidos 2 atores no mesmo dia, Yul Brynner em Nova York e Orson Welles em Los Angeles. E agora, as notícias da noite. O plano da reforma agrária. O presidente Sarney assinou o decreto hoje à tarde. De acordo com o plano, 1.400.000 famílias serão beneficiadas ao longo dos próximos 4 anos. No total, são mais de 430 mil quilômetros quadrados de terra que vão ser distribuídos entre os sem terra. A maior parte dessas terras está no Nordeste. Além das terras, o plano prevê também toda a infraestrutura básica para as famílias que vão receber terras. Além de assistência técnica, escolas e hospitais. O documento garante que as terras produtivas não serão desapropriadas e estabelece que a indenização, em caso de desapropriação, será feita em dinheiro e em títulos que podem ser resgatados ao longo de 20 anos. O grande objetivo do plano, segundo o presidente Sarney, é o seguinte: ocupar a terra e produzir alimentos. A solenidade de assinatura do decreto da reforma agrária foi concorrida hoje em Brasília. Álvaro Pereira conta por quê. O ministro da Justiça, Fernando Lira, e os principais líderes do governo no Congresso fizeram questão de participar hoje do lançamento do plano de reforma agrária. Para eles, aquela solenidade ali no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Sarney, tinha um sentido especial. A reforma agrária foi um dos principais compromissos do presidente Tancredo Neves durante a campanha da Aliança Democrática. E era muito importante demonstrar que os compromissos da campanha estão sendo cumpridos. O líder do PMDB na Câmara, deputado Pimenta da Veiga, chegou a se referir ao lançamento do plano como o ponto alto do governo Sarney. E ele acrescentou: o envolvimento pessoal do presidente é a garantia de que a reforma agrária dessa vez é mesmo para valer. A mudança básica, fundamental do projeto inicial do governo para o plano lançado hoje está no primeiro mandamento lido pelo presidente Sarney em seu discurso e diz respeito ao direito de propriedade. Fica claro agora, o que não tinha ficado antes, que a terra produtiva, mesmo que seja um latifúndio, jamais será desapropriada. Como disse o próprio presidente Sarney, o objetivo maior da reforma é ocupar a terra e aumentar a produção. O Plano Nacional de Reforma Agrária, em sua última e definitiva versão, provocou elogios e algumas reservas.
Sou uma afirmativa maior do governo em dizer que será respeitada a propriedade que esteja produzindo. Esta propriedade não será invadida, não será destruída, ela continuará produzindo. Isso não tinha ficado claro para o senhor no primeiro plano? Não estava claro. Precisa conhecer o decreto e o plano para exatamente ver se o plano e o decreto retrata a filosofia dos 10 mandamentos. Se bem que o primeiro mandamento já me preocupa. É exatamente aquela preservação da propriedade produtiva. E precisa se preocupar assim, em que nível essa propriedade está produzindo. Se de fato ela se caracteriza como empresa rural. Porque fora disso, se ela tem baixa produtividade, é latifúndio pode ser desapropriado por interesse social com base no Estatuto da Terra. É o princípio de solidariedade que há de permitir a efetiva verificação da justiça social em nosso país. Durante a reunião em Seul, mais uma vez o FMI foi claro. Não existe outro remédio para os países endividados senão combater a inflação e cortar as despesas do governo. No caso do Brasil, a recomendação foi desindexar a economia, isto é, acabar com a correção monetária. Mas o Brasil, pelo seu lado, não recua 1 centímetro da sua decisão de garantir o crescimento da economia e não provocar nenhum tratamento de choque. Joelmir Betting vai falar sobre essa queda de braços. Nada de novo na frente ocidental. É o melancólico balanço da Assembleia do Fundo Monetário Internacional. O bloco dos devedores, liderado pelo Brasil, bem que tentou falar grosso, ousando tirar o FMI da jogada com os bancos, mas acabou na mesma situação do leão que miou. O bloco dos países credores, liderado pelos Estados Unidos, está com o FMI e não abre. O fundo é o único auditor de confiança dos bancos nas contas, nos planos, nas metas e nos meios dos mutuários encalacrados. O sistema bancário precisa do FMI para justificar, junto aos acionistas, os investidores, correntistas, poupadores, os riscos que eles assumiram no terceiro mundo, agora inadimplente. O sistema bancário não dispõe de um outro avalista. O Tesouro Americano não serve, os contribuintes não deixam. O Banco da Inglaterra também não. A ONU não é do ramo. E o Papa? O Papa muito menos. O Vaticano também deve e já está na moratória. Então, até por exclusão, o FMI sobra como o único xerife no bang-bang do capital sem bandeira. Aliás, o Brasil bem que tentou entrar em rota de colisão com o ritual do sistema, puxando agora em Seul o tapete do FMI, ou descartando o monitoramento do fundo. Mas nós vamos ficar na boa intenção. O patrulhamento do FMI é um tributo político embutido no serviço da dívida. A dívida, por definição, é uma privação de soberania. A verdadeira independência é ficar devendo coisa nenhuma a ninguém. O resto é miado de leão. A propaganda eleitoral gratuita é realmente uma caixinha de surpresas. O nosso homem no TRE está ligadíssimo na TV. E vejam só quem pintou no horário eleitoral gratuito no Rio de Janeiro. Sou um forte candidato a deputado federal pelo PTN e não abro. Estou com o Imperial e não abro. Não queria me envolver com política, mas já que o povo me elegeu, vai dar zebra. Quer dizer, se o Polila vai ser deputado, o general Newton Cruz certamente vai ser presidente. O escritor Jorge Amado revê Paris, a cidade mais generosa do mundo. O senhor Roberto está aqui para conversarmos sobre o problema da soja. Não é mesmo, senhor Roberto? A soja, para mim, não tem problema. E por quê? Porque eu uso Nutrimins como? E o que Nutrimins fez pela sua soja? O sistema radicular aumentou, os nódulos ficou mais desenvolvidos, a produtividade aumentou em 28,6%. Deus criou o mundo em 7 dias e deu ao homem a capacidade de pensar. A madeirense, há 40 anos, cria o móvel de escritório mais arrojado e funcional, sem esquecer o toque de beleza que todo criador busca em sua obra. Madeirense Móveis para Escritório. Quem pensa, produz o melhor. Representante de Decorações Helfenberger, 252-7544.
Agora você vai conhecer um banco diferente, sem caixas, filas ou guichês. Este é o BADEP, um banco voltado para o apoio de projetos que garantem um futuro melhor para todos os paranaenses. Através de linhas especiais de crédito, o BADEP financia grandes, médias, pequenas e microempresas, além de apoiar e acreditar em ideias capazes de gerar novas fontes de renda e empregos, como nenhum outro banco poderia fazer. BADEP, aqui começa o futuro. Os 4 palestinos que sequestraram o navio Achille Lauro foram sequestrados agora à noite. Pode parecer um jogo de palavras, mas é isso mesmo. O avião egípcio que estava levando os palestinos, primeiro para a Tunísia, depois para a Argélia, foi cercado por aviões militares norte-americanos. Tunísia e Argélia se negaram a receber o avião com os sequestradores. Jatos norte-americanos do porta-aviões Saratoga cercaram o avião egípcio, que foi obrigado a voar para a Itália. Sequestrados, os sequestradores estão agora em uma base da OTAN na Sicília. Não se sabe se serão presos e julgados na Itália ou se vão ser levados para os Estados Unidos. O poeta mexicano Otávio Paz sofreu, como todos os mexicanos, com o terremoto no México. É verdade que com ele diretamente não aconteceu nada, mas o drama não passou sem deixar marcas, profundas marcas no poeta. Admirado e aplaudido por importantes setores da cultura da América Latina, Otávio Paz também tem seus críticos, que não são poucos. Muitas vezes, seus adversários dizem que o poeta é um poço de vaidade. Pelo menos para esse tipo de crítica, o poeta agora tem uma defesa. Hoje, ainda abalado pelo tremor de terra, Otávio Paz disse o seguinte: o terremoto me fez recobrar a humildade. No Chile, uma afirmação do brigadeiro Gustavo Lee surpreendeu a todos, até aos mais imaginosos. O brigadeiro, que comandou o bombardeio contra o Palácio de La Moneda durante o golpe militar de setembro de 73, disse, nada mais, nada menos, que está disposto a fazer uma aliança com os comunistas, se isso servir para restabelecer a democracia no Chile. O brigadeiro Lee fez parte da primeira das várias juntas militares, todas elas chefiadas pelo general Pinochet, uma espécie de inimigo mundial número 1 do comunismo. Tamanha foi a surpresa que alguém pediu ao brigadeiro para confirmar a sua disposição de uma eventual aliança com os comunistas. A resposta do general Lee: se chegarmos a um acordo, por que não? Qual é a cidade mais bonita do mundo? Qual é a mais alegre, a mais colorida? Qual é a cidade que traz melhores recordações para você? Seriam tantas para cada um que fica impossível citar o nome de qualquer cidade. Mas de uma coisa nós temos quase certeza: Paris é a cidade mais generosa do mundo. Foi generosa para tanta gente boa, generosa em horas difíceis, que é aí que conta, e foi, sobretudo, generosa para muitos brasileiros. O escritor Jorge Amado é um desses brasileiros. Ele foi rever Paris e o repórter Renato Machado se encontrou com ele lá. A França é a terra dos exilados de todas as nacionalidades. Quem teve problema político em seu país sabe, e sempre soube, que vai encontrar abrigo nas ruas de Paris. Esse café de Paris está situado num bairro muito conhecido dos exilados brasileiros. É o Quartier Latin. E por essas ruas já passaram exilados como o atual embaixador no Mercado Comum, Celso Furtado, o atual ministro da Previdência Social, Valdir Pires, o deputado Miguel Arraes e o escritor brasileiro mais conhecido do mundo, Jorge Amado, que tem dessas ruas e desse bairro lembranças muito carinhosas. Jorge Amado e sua mulher Zélia Gattai estão revisitando os lugares onde vieram viver pela primeira vez há 37 anos. E para o Jornal da Globo, Jorge Amado escreveu a memória que ele tem de Paris. Nos primeiros dias de janeiro de 1948, expulso da Câmara Federal de Deputados, embarquei para minha primeira viagem à Europa. Assim, nos encontramos em Paris, naquele começo de ano, neste pequeno hotel, o grande Hotel Saint-Michel, eu, minha mulher Zélia e nosso filho João, de 4 meses de idade. Paris é uma festa, escreveu Hemingway, para definir a capital da França, capital do mundo. Aqui, eles plantaram profundas raízes de amizade, com mestres da cultura como os poetas Louis Aragon
e Paul Éluard, e os pintores Pablo Picasso e Fernand Léger. E com a gente anônima do povo, tantos e tantos. Nosso Paris, pois cada um tem seu Paris com limites precisos de identidade e preferência, se extingue e se estende pela Rive Gauche. Esse é o nosso reino, nossa urbe, nossa casa. À Saint-Germain-des-Prés. Eles desciam o Boulevard Saint-Michel, subiam Saint-Germain-des-Prés, iam da igreja de Saint-Julien-le-Pauvre até a Praça da Concorde, cruzavam a Rue Racine, a Rue du Four, emborcavam pela Rue Monsieur-le-Prince, saíam na igreja de Saint-Sulpice. O mundo inteiro nos pertencia na liberdade e na beleza das ruas de Paris. Aqui fomos felizes, pobres de dinheiro, mas ricos de amigo, na luta generosa pela paz e pelo futuro. No pequeno grande hotel Saint-Michel, habitaram os brasileiros Carlos Sclia, pintor, o cientista Mário Schember, o jornalista Justino Martins. Viveram também o poeta chileno Pablo Neruda, o poeta cubano Nicolás Guilhem, o exilado português Mário Soares. Era no tempo perigoso da Guerra Fria, e um dia, eu, Zé e João, vimos-nos malditos, mandados embora. Já nos fomos, os corações partidos, para outras paragens, e durante 16 anos não nos permitiram voltar à França. Mas, finalmente, em 1965, no outro janeiro, a alegria desmedida de rever Paris, retornamos ao mesmo pequeno hotel Saint-Michel. Descemos os quatro o Boulevard Saint-Michel e eu disse a meus filhos: agora vocês vão ver um espetáculo deslumbrante, sem igual. Desembarcamos no Sena e ali adiante, na neblina e na luz, a igreja de Notre-Dame, majestosa e bela, parecia solta no ar. Nave de pedra no céu de Paris, livre e diáfana. Tínhamos os olhos úmidos. Éramos novamente os felizes donos de Paris. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. O senador Severo Gomes faz a defesa da política econômica da nova república. Novas fronteiras agrícolas. Terra para pioneiros, como estes. Vieram de toda parte e aqui se uniram numa comunidade. Abriram estradas, desbravaram o cerrado, tornaram-se grandes produtores. Juntos, venceram o desafio. Quem quer fazer, não espera acontecer. Agroséries, a evolução rural. Semente de milho híbrido. Apoio Rede Globo. Você precisa estar preparado para derrotar a inflação e defender o futuro. Agora os juros e a correção da caderneta de poupança vencem sempre a inflação. Com segurança e isenção no imposto de renda. As empresas também já podem abrir sua caderneta de poupança e ganhar da inflação. Derrote a inflação. Deposite na caderneta de poupança. Entre os olhos, qual óleo que você prefere? Olhos? Olhos azuis, é claro. Tão misteriosos, diria eu que definitivamente provocantes. Bem, ainda não é bem desses olhos que eu tô falando, né? Ora, meu rapaz, afinal o mundo todo sabe que as mulheres são loucas por esses pedacinhos do céu. Eu estou falando de óleo para automóvel. O senhor usaria Ipiranga GP Super? Eu não sei, não. Vai depender muito da cor. Fique de olho no óleo. Exige Ipiranga GP Super para álcool e gasolina. Pintou a primavera na tela da Globo.
semana passada, o senador Roberto Campos fez um discurso em que criticou duramente a política econômica da nova República. O senador Roberto Campos é do PDS, portanto, da oposição. Hoje, quem subiu à tribuna foi o senador Severo Gomes, do PMDB de São Paulo. Ele, por sua vez, fez uma enérgica defesa do programa do governo. O senador Severo Gomes está agora nos nossos estúdios em Brasília e vai conversar com a editora de economia do Jornal da Globo, Cristina Michaelis. Boa noite, senador. Tudo bem? Boa noite, tá boa? Tudo bem. Senador, na semana passada, o senador Roberto Campos atacou o déficit público do governo. E ele disse o seguinte, ele disse que os trabalhadores já deram a sua cota de sacrifícios, os empresários já colaboraram, mas o governo não cumpriu a sua parte ainda. Tem que cortar despesas. O que o senhor acha disso? Olha, quando o governo corta despesas do quê? Da saúde, da educação, de programas que dizem respeito ao bem-estar de toda a população. Não é fácil imaginar cortes maiores do que aqueles que já foram programados dentro do orçamento que está sendo hoje apreciado pelo Congresso. O que importa é saber se todos realmente pagaram seu preço. Todos nós sabemos que, nesses últimos anos da vida brasileira, foi a especulação financeira que se apropriou dos frutos do trabalho, dos rendimentos, de tudo que realmente podia existir sobrando em algum lugar ou sendo tirado de onde não sobrava. Então, não é fácil simplificar as coisas dessa maneira. Só que, senador, o senador Roberto Campos diz justamente que o atual crescimento econômico é ilusório, é falso porque não está havendo investimentos. Quer dizer, seria um crescimento que não duraria muito. Não tem investimentos e a inflação continua alta. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o Brasil está crescendo já há 2 anos. Portanto, é muito difícil argumentar que seja um crescimento fácil, falso e passageiro. Quer dizer, 2 anos de crescimento tem muito sentido. Agora, é preciso lembrar que nos primeiros momentos esse crescimento ocorre até pela utilização da capacidade ociosa das empresas, que aumentou enormemente em virtude dessa recessão que acompanha a vida brasileira e que o senador Roberto Campos tanto defende. É evidente que para o prosseguimento do crescimento econômico é necessário que haja investimentos. Mas para que haja investimentos é preciso que caiam as taxas de juros. E as taxas de juros só cairão no momento em que nós tivermos um controle da especulação financeira. É preciso lembrar que nesses últimos 2 meses, entre agosto e setembro, que já o leilão das ORTN, o governo conseguiu conseguiu recursos vendendo as ORTN numa taxa muito mais baixa do que a do passado. Quer dizer, acho que as coisas estão progredindo bem nesse sentido. Agora, senador, vem aí um novo pacote fiscal. O governo já anunciou que vai taxar mais a população, vai taxar mais as empresas. O senhor acha justo que tenha mais impostos nesse momento? Não é melhor o governo cortar um pouquinho mais as suas despesas? Olha, se esse pacote fiscal, que todo mundo fala, mas ninguém sabe direito ainda como será, eu imagino que esse pacote fiscal deva vir dentro dos princípios que informaram a Aliança Democrática, mas, no meu entender, principalmente aquilo que o meu partido, o PMDB, sempre defendeu. Mas de maior justiça tributária. Quer dizer, se nós tivermos uma redução da taxação das camadas de renda mais baixa e elevação da taxação dos grupos de alta renda, então nós estamos seguindo num bom caminho. É evidente que para termos uma verdadeira justiça fiscal no país, há uma medida fundamental, que é a eliminação dos títulos ao portador. E isso é uma luta do meu partido, do PMDB, e eu creio que hoje esta luta está sensibilizando áreas da população, sociedades organizadas e o próprio governo. Agora, já se sabe que o governo vai taxar mais as pessoas que ganham mais de 30 salários mínimos. Isso são 11 milhões de cruzeiros, mais ou menos. Você acha que isso é uma medida necessária? Olha, até hoje eu não tive nenhuma notícia com relação aos diferentes níveis de taxação e acho que isso ainda é uma coisa que está em discussão no meio do governo. Não há nenhuma notícia oficial, mas de quais são os níveis
quais são os diferentes avanços com relação à taxação na medida que aumentam os rendimentos pessoais. Então, por enquanto, nós não podemos falar a respeito disso porque não sabemos. Muito obrigado, senador, pela entrevista. Muito obrigado, eu. O destino faz o corte final na vida do homem que reinventou o cinema. O cuidado que você dispensa seu carro ou caminhão exige peças de qualidade. Na Casa dos Pneus você encontra a maior variedade de peças para todos os veículos nacionais a preços sem concorrência. Rode tranquilo com a Casa dos Pneus. Agora sim, uma máquina de escrever que respeita a nossa anatomia. Nova eletrônica IBM, 3 posições de teclado, você vê tudo o que está escrevendo. É bem mais silenciosa. Todos os comandos estão nas teclas, até para movimentar o papel. E olha só como é fácil trocar os tipos. A nova eletrônica IBM suporta qualquer tipo de trabalho. Eletrônica IBM, a máquina que se ajusta a você. Liberte seus movimentos. Nova linha Honda 125. Criare. Feito para os ambientes que exigem absoluta exclusividade e o máximo em requinte. Criare. O móvel incomum. Curitiba e Londrina. A idade dele ninguém sabia, talvez 65, talvez 70. Os hábitos, muito pouca gente conhecia. Mas é quase impossível que ele não tenha estado aí, na sua casa, na tela da sua televisão. Era uma figura inconfundível, elegante. Nós estamos falando de Yul Brynner. Ele morreu de madrugada em Nova York. Morreu e não morreu. Porque, na verdade, ninguém mais morre depois que inventaram esta arte chamada cinema. Yul Brynner não era um ator genial. A genialidade dele estava na capacidade de trabalho. Quem representa uma peça mais de 4.000 vezes tem uma luz de gênio. Foi assim na peça O Rei e Eu. Depois, O Rei e Eu foi para o cinema. Oscar de melhor ator para Yul Brynner. Uma performance inesquecível ao lado de Deborah Kerr. Do Reino do Sião para o Velho Oeste. 7 homens e um destino. O mesmo Yul Brynner decidido, trabalhador sério, corretíssimo vendedor de deliciosas ilusões. Times I almost think I am not sure of what I absolutely know. Logo depois do Jornal da Globo e do noticiário do seu estado, a TV Globo faz uma homenagem ao ator Yul Brynner. Vai exibir o filme 7 Homens e um Destino. Não perca, hein? Ele tinha 1,90 m de altura, pesava mais de 100 quilos. Nome Orson Welles. Viveu durante 70 anos. Morreu na manhã desta quinta-feira. A profissão? Cinema. Isso mesmo, cinema e não cineasta. Porque ele resumiu como ninguém, ao longo de mais de 40 anos, toda a essência, toda a loucura e toda a maravilha desta arte. Morreu Orson Welles e com ele só não morre um pouco do cinema porque ele foi uma das grandes e imbatíveis injeções de vida que o cinema recebeu. Foi um garoto prodígio e depois foi um rapaz terrível. Tinha 23 anos quando fez uma adaptação para o rádio da peça A Guerra dos Mundos. Apavorou metade dos Estados Unidos. Ganhou um contrato para dirigir filmes. Não fez por menos. Criou Cidadão Kane. E ficou para sempre com a marca de gênio. Mostrou neste filme as exigências e delírios cruéis do século XX. E quando não mostrou, inventou exigências novas. Depois de Cidadão Kane, o cinema nunca mais seria o mesmo. Nem a vida de Orson Welles. É verdade que ele nunca mais conseguiu convencer os produtores de que um gênio tem direito de ser exuberante, excessivo e principalmente genial. Do mesmo jeito, nunca mais conseguiu convencer os produtores que para fazer filmes definitivos é preciso de dinheiro. Fez outros filmes, é verdade, mas nunca mais repetiu Cidadão Kane. Também para quê? Bebedor empedernido. Fumante de charutos, apaixonado por trenzinhos elétricos, dorme para sempre ao lado de outros gênios.
foi para o cinema o que Picasso foi para as artes. O poeta Jean Cocteau, amigo deste louco chamado Orson Welles, dizia que ele era como Falstaff, trágico e isolado, uma árvore povoada de pássaros e de sombras. Volta e meia, os críticos ou curiosos chamam alguém de gênio. Em geral, dura pouco. Já com Orson Welles, foi diferente. Ele foi chamado de gênio durante mais de 40 anos. Foi ou não foi genial? Quem responde é o crítico Rubens Ewald. Mas será que Cidadão Kane é mesmo assim tão bom? Por estranho que pareça, desta vez não há exagero. É realmente o ponto de partida de todo o cinema moderno. Para começar, Welles foi o primeiro verdadeiro autor de filmes. Ninguém antes dele teve tanta liberdade de criação. Depois, quando foi contratado pela RKO, Welles não entendia nada de cinema. Por isso, quebrou todos os tabus. Para ele, nada era impossível. Orson Welles esteve no Rio em 1942, um ano depois de Cidadão Kane. Foi para fazer um filme que nunca ficou pronto. Estas são as imagens da chegada de Orson Welles ao Rio. Ele veio para filmar É Tudo Verdade, um filme com 3 episódios, 2 deles filmados no Brasil. Carnaval, com Grande Otelo, e Jangadeiros, a história do líder jangadeiro Jacaré, que velejou do Ceará ao Rio para exigir de Getúlio Vargas seus direitos trabalhistas. Orson Welles passou 6 meses no Rio filmando o Carnaval. Gênio rebelde, ele gastou todo o dinheiro da produção, brigou com os produtores e não conseguiu terminar o filme. Grande Otelo ficou muito amigo de Orson Welles e conta como foi trabalhar com ele. Eu chegava no estúdio às 7h30 e ele já estava com o relógio na mão, achando que eu tinha chegado atrasado. Era uma relação de amigo para amigo, quase de irmão. Ele gostou muito da minha atuação e da atuação da Linda Batista. As filmagens de Orson Welles provocaram muita polêmica. Era a época da política de boa vizinhança do presidente americano Franklin Roosevelt, e o Brasil fazia parte dessa política. Ao invés de filmar paisagens tropicais, Orson Welles filmava o povo e as favelas, e isso desagradava o governo brasileiro e os produtores. Erivelto Martins foi assistente de direção de Orson Welles e autor da trilha sonora do filme A Praça 11. Ele ia para minha casa e ficava eu e o Otelo tentando tomar cerveja preta até ele ir embora. 4 horas da manhã ele resolveu, tô com sono. Mas aí já, a cerveja até o teto. Ia para casa, e chegando na porta do hotel, ele se virava pra gente, disse, amanhã, 8 horas no estúdio. 8 o'clock. Ah, meu Deus. Até Orson Welles, ou mais exatamente até Cidadão Kane, o cinema falado era uma coisa, musicais ou peças teatrais filmadas. Aí apareceu a obra-prima de Welles, e o cinema falado virou outra coisa. Paulo Francis comenta. Welles apresentou a história de um homem cheio de poder, a quem o poder corrompe e destrói. O filme é um clássico, estudado até hoje por todos aqueles que sinceramente acreditam que o cinema seja a 7ª arte. Welles nunca fez um outro filme que tivesse tanto prestígio. Há cerca de 25 anos não completava sequer um projeto, mas permanece um mito no cinema. Foi também um pioneiro do teatro americano e do rádio, mas nessas profissões também nunca se realizou de todo. Welles lembra o que F. Scott Fitzgerald, um escritor de gênio também realizado, disse: em vidas americanas não há segundo ato. Pois é, num ponto parece que todos estão de acordo. Foi um gênio. Uma vida meio torta, mas vivida até o fim. Nenhum desafio foi deixado de lado. Mas e ele? Será que ele se achava genial? Pode até ser, mas ele tinha uma visão bem dura de si próprio. Uma vez, Orson Welles disse o seguinte: a maioria das pessoas começa de baixo e vai subindo pouco a pouco, e com muito esforço. Depois ele arrematou amargo. No meu caso, foi ao contrário. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. ZYB 391 TV Paranaense, Canal 12, Curitiba. Agora, Jornal Estadual, 3ª edição. Em seguida, Cinema Especial, 7 Homens e um Destino. Jornal da Globo.
Oferecimento de Unibanco. Unibanco, a chave de um banco é o seu atendimento. Os índios Guarani aprisionam funcionários da FUNAI. E pedem dinheiro para comprar alimentos. Foi hoje por volta do meio-dia. Os índios Guarani da reserva de Laranjinha, a 140 quilômetros de Londrina, aprisionaram as 5 pessoas da equipe médica mandada pela delegacia da FUNAI de Curitiba. Os índios disseram que estão passando fome e pediram 20 milhões de cruzeiros para comprar alimentos. O cacique dos Guarani, Mário Jacinto, que também é chefe do posto da FUNAI em Laranjinha, disse que os índios há mais de um mês estão comendo frutas, raízes e bananas verdes cozidas. E fez uma denúncia. Quando Álvaro Vilas Boas assumiu a presidência da FUNAI, cortou todas as verbas no âmbito da extinta 12ª Delegacia, que ficava em Londrina. Em Curitiba, o delegado da FUNAI contou a história sob outro ponto de vista. Não usou a palavra sequestro. Disse que o dinheiro pedido pelos índios deve ser liberado amanhã e falou até que os índios receberam muito bem a equipe médica da FUNAI. Na realidade, a nossa equipe de saúde chegou hoje em Laranjinha, muito bem atendido pela comunidade, pelo próprio responsável pela área, o índio Mário Jacinto, e também para fazer atendimentos à saúde e levantamento de possíveis deficiências ou falta de alimentação. Então, a equipe de saúde está lá e foi formulado a ele e a nós aqui também um pedido de suplementação alimentar. Gestionamos com Brasília e amanhã seguirá um funcionário nosso aqui da delegacia para, com base nesse levantamento dessa falta de alimentação, então nós procedermos à suplementação de alimentos. Uma estrutura escolar democrática. Esta é uma das propostas que o Paraná levantou no Dia D da Educação e agora vai apresentar ao governo federal. O Paraná acolheu, entre alunos, pais, professores e funcionários, o desejo de uma escola com maior autonomia. Mas qual é o grande sinônimo da autonomia? Eleição. Este é o grande sinônimo de autonomia. O Paraná não vai só sugerir ao governo federal autonomia, vai dar o exemplo através da eleição para diretores de escolas de 1º e 2º graus de todo o estado. Hoje a Secretaria da Educação convocou a imprensa para anunciar as 2 novidades da eleição que vai ser no dia 20. Ao contrário da eleição anterior, desta vez os estudantes do supletivo também vão votar. E a eleição é direta mesmo, para valer. Da outra vez foi eleita em cada escola uma lista tríplice. Desta vez, o mais votado será ou está eleito. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores está em Curitiba para participar da campanha do PT na eleição municipal. Mas Lula aproveitou sua vinda para falar sobre outros assuntos, como reajuste salarial, aumento trimestral e voto útil. O PMDB me parece que gostou do bipartidarismo, me parece que ele gostou dos 20 anos de autoritarismo, porque ele, na verdade, não quer que surjam outras forças políticas para se contrapor a ele. O Partido dos Trabalhadores não aceita a ideia do voto útil, o Partido dos Trabalhadores concorre às eleições, vai até o fim das eleições, e a campanha é uma oportunidade que um partido como o PT tem para contribuir na formação política do nosso povo. Eu acho que a trimestralidade ela é mais correta na medida em que o conjunto da sociedade, o movimento sindical, não tem controle da elaboração das taxas de inflação. Eu tenho medo que, se você aprovar pura e simplesmente a escala móvel de salário, por exemplo, cada vez que a inflação chegar a 30%, você reajustar o salário, eu tenho medo que o governo comece a falsificar os índices da inflação e ela nunca chega a 30%, fica 29,5%, fica 29,75%, fica 28%. É lamentável que o governo não tenha uma política clara de recuperação da perda da classe trabalhadora. E o trabalhador brasileiro, efetivamente, não pode mais continuar vivendo com salário mínimo de 567, que vai a partir de 1º de novembro, ou 587, caso vigore os 6% que o governo vai dar. É preciso que o governo estabeleça uma política de recuperar o poder de compra do trabalhador brasileiro, de acordo, inclusive, com o próprio decreto 399 de 38, que criou o salário mínimo. Ou seja, o trabalhador brasileiro hoje, em 1985, para ter o mesmo poder de compra que ele tinha em 1945, seria necessário ele estar ganhando hoje por volta de 1.700.000. Na inauguração da 3ª turbina de Itaipu, ontem, em Foz do Iguaçu, o ministro das Minas e Energia disse que a construção da usina de Ilha Grande não tem data para ser concluída. Era para ser no final do ano que vem. O ministro Aureliano Chaves alegou que o governo tem outra prioridade na região.
A ponte no Rio Paraná, ligando o Paraná com Mato Grosso do Sul. O ministro Aureliano Chaves disse também que a prioridade do governo federal agora é investir no sistema de transmissão e distribuição de energia para evitar novos blackouts no centro-sul do país. O presidente de Furnas, Camilo Pena, que também esteve ontem em Foz, fez uma sugestão para acabar com os blackouts: tornar o horário de verão definitivo. O horário de verão é de novembro a fevereiro, mas eu espero que ele seja tornado definitivo na vida brasileira, não apenas só esse ano. Ele deve ser tornado definitivo na vida brasileira, não para evitar novos blackouts no futuro, mas para permitir reduzir novos investimentos no sistema, ou seja, ele é econômico. Como o Brasil não é um país muito rico, eu acho que devemos tomar medidas de economia, e o horário de verão simplifica as coisas. O Jornal Estadual volta daqui a pouquinho. Gente, coisa, é outra fina. Não adianta perder tempo procurando. Tudo em materiais de construção de primeira linha, onde a classe tem um endereço. Construa. Com classe. Ô, Florildo. Florildo. Você sabia que a sujeira favorece o surgimento de pragas? Não. O jeito de manter a sua planta sempre limpa é dar um banho nela. Faça uma solução de água e sabão de coco com bastante espuma. Lave as folhas com esponja e depois retire toda a espuma com água limpa. Cuide de sua planta para que a primavera seja mais bonita. Patrocínio New Wave. Nesta primavera, o brilho molhado em seus cabelos. Ei, crianças, venham brincar na Marechal Deodoro. Bandas, teatro, bonecos, palhaços, jogos, pernas de pau, ping-pong e barro para você modelar. Domingo 13, criança não paga ônibus em Curitiba. Colaboração do seu Supermercado das Bandeiras, lugar agradável e econômico de comprar. A eleição em Curitiba. O recém-nascido Partido Humanista, que lançou Eli Betim candidata a prefeito, fez uma denúncia. Está sofrendo pressões dos partidos grandes que querem o apoio do PH. Mas o PH diz que a sua proposta é mundial, existe em 40 países e que vai em frente. Eli Betim não pretende renunciar e o PH dá mostras de que pretende ser adulto. Os funcionários do Correio podem entrar em greve mais uma vez. Esta noite, eles se reuniram em assembleia em todo o país para tomar uma posição. Em Curitiba, a assembleia foi na Praça Santos Andrade. Os funcionários do Correio querem um aumento salarial de 30%. A decisão de hoje vai ser levada à Assembleia Nacional de sábado em São Paulo. De muita força, porque... Vamos colher a posição de todos os outros estados, das outras diretorias regionais, para que possamos realmente tomar uma atitude a nível nacional, a nível de todas as diretorias regionais. A possibilidade de uma nova greve, então? Realmente nós não podemos descartar essa possibilidade. Silvia Ortoff. Você conhece esse nome? Talvez seu filho conheça. Silvia Ortoff é uma das mais conhecidas escritoras de literatura infantil do Brasil. Já escreveu peças de teatro e livros. Sexta-feira e sábado, ela vai estar em Curitiba para autografar livros e conversar com seus pequenos leitores. Na sexta, das 10 da manhã a 1 da tarde, ela estará na Livraria Curitiba, na Praça Santos Andrade. E a partir das 5 da tarde, de sexta e sábado, ela estará na Feira da Criança, no Parque Barigui. Ela pintora, ele escultor. Casados há 5 anos, a brasileira Mazé Mendes e o argentino Cláudio Álvares estão expondo juntos pela primeira vez. A mostra está na Fundação Cultural de Curitiba. Veja o resultado.
Uma boa noite para todos. As notícias que você acabou de ouvir estão com maiores detalhes amanhã nas páginas da Gazeta do Povo. O ZYB 391, TV Paranaense, Canal 12, Curitiba. Top Plus apresenta a sensibilidade e a criatividade de Jean-Luc Ponty, ao vivo no Teatro Guaíra. Única apresentação, dia 14, 9 da noite. Ingressos à venda. Oferecimento Top Plus, o jeans que cai bonito. Música, amor e aventura. A Era dos Harley, especial infantil. Amanhã, na Sexta Super. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo.